E aí, graças a Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe por mais um dia dos nossos propósitos bíblicos, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse é o propósito que Deus nos deu para esse ano, mergulharmos profundamente aí na palavra, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, todos os dias aos pés do Senhor, dedicados a estudar a palavra de Deus. Que bênção, que privilégio podermos trazer aqui a palavra de Deus também em uma ferramenta que nos permite aí falar livremente a respeito aí do que Deus já fez, que Deus continua fazendo, de um Deus tão bom, de um Deus tão misericordioso, de um Deus tão grande, de um Deus que mesmo sendo dono de tudo e detentor de tudo, ainda assim vem até nós, nos encontra e por amor escolhe se sacrificar para que nós tenhamos vida. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Começamos então o livro de Números. No vídeo de ontem estudamos o livro de Números. Chegamos hoje ao 38º dia dos nossos estudos bíblicos. Cara, que bênção poder permanecer. Glória a Deus pela vida aí de cada um de vocês. Hoje vamos estudar então de Números capítulo 4 até o capítulo 7, um livro que começa trazendo instruções poderosas a respeito do povo, um livro que tem grandes princípios, algumas curiosidades. Nós vamos ver aqui como personagens principais nesse livro Moisés, Arão, Miriam. Nós vamos aparecer nesse livro aqui com o maior destaque Josué. Nós vamos ver Caleb tendo uma importante atenção nesse livro aqui. Esse livro ele apresenta o número e a ordem de Israel. Deus dá ensinamentos para o serviço, para as lutas do povo, enquanto eles estavam ali no caminho da terra de Canaã. O Senhor também designou nesse livro cada tribo uma função específica, os temas obediência, rebelião, seguindo-os aqui de arrependimento e bênção, estão cercados por todo o livro, assim como também no Antigo Testamento. O livro de Números, então, como eu disse no vídeo de ontem, ele traz um contexto mais histórico do que foi o livro de Levítico. Ele traz também instruções ao povo, ele traz também ordenanças ao povo, mas ele traz um contexto histórico aqui muito grande também. Então, sem maiores enrolações, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, te agradeço por mais esse dia, te agradeço pela honra de poder pregar a Tua Palavra, te agradeço, Senhor, pela honra de poder, Pai, de ser um instrumento nas Tuas mãos, te agradeço, Senhor, por primeiramente ter tido misericórdia na minha vida, por ter me encontrado, por ter me buscado, Senhor, e por ter me dado uma nova chance. Senhor, eu te agradeço por isso, peço, Senhor, aqui, que através desses estudos, que através desses vídeos, Pai, vidas possam ser transformadas, Pai, vidas possam ser tocadas, vidas possam ser levadas aos Teus pés, que a glória e a honra venha sobre Ti, que a glória e a honra venham a Ti, Pai, porque nós reconhecemos as nossas limitações. Eu nesse momento eu peço, Senhor, vem com capacitação sobre a minha vida, perdoa, Senhor, as minhas iniquidades, perdoa, Senhor, as minhas falhas, perdoa, Senhor, as minhas limitações, ó Deus, mas vem agora com o Teu poder, vem com a Tua visitação poderosa, vem com o Espírito ensinável, sabedoria, o dom de conhecimento. Pai, vem trazer revelações frescas, Pai, acerca da Tua Palavra, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam enxertadas aos pés da Tua cruz, Pai. Nós colocamos os nossos corações em Tuas mãos, Pai. Vem reinar sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós te convidamos, o Senhor, sempre a reinar sobre nossas vidas. Nós convidamos sempre o Senhor a ser instrumento de bênção e de poder sobre as nossas vidas. Sem maiores enrolações, então, vamos mergulhar na palavra. Números, capítulo 4, nós vamos ver aqui os coatitas, os gersonitas e os meratitas, tribos dos levitas, né? Povos da tribo de Levi que foram separados para o Senhor, foram separados para viver ao Senhor. Nós terminamos o capítulo 3 do livro de Números ontem, no vídeo de ontem, falando ali que Deus ele fez uma substituição
nos sacrifícios ali, nos sacrifícios não, Deus fez uma substituição no povo que ele tinha escolhido ali como seus primogênitos. Vale lembrar lá a história de Êxodo capítulo 12, quando ele vem com a última praga para o povo contra o faraó ali, quando o Senhor vem com a última praga, ele vai trazer a morte sobre os primogênitos do povo egípcio. E aí o que o Senhor faz? Ele estabelece ali o princípio da Páscoa. O que Deus faz? Ele fala a Moisés, vocês vão, cada família dos hebreus, eles vão fazer ali um sacrifício de um cordeiro. Com esse sangue do sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro, vocês vão cingir os umbrais das suas portas com sangue, porque quando o anjo da morte vier visitar, ele vai passar pela cidade, todas as casas que tiverem marcadas com sangue, eles vão passar direto. Agora, as casas que não tiverem marcadas com sangue, e aí nós estamos falando ali do princípio das casas dos egípcios, que não sabiam dessa ordem de Deus, eles vão sofrer a perda dos seus primogênitos. Então olha só, Deus ele estabelece ali a Páscoa, eles deveriam comer esse cordeiro, e Deus fala que todos os seus primogênitos são seus, tá? Eles são separados, então tanto os filhos primogênitos ali, quanto também dos animais. Agora, no Números capítulo 3, capítulo 3, ele faz uma substituição desse princípio. Porque agora ele não vai, os primogênitos não vão mais ser do Senhor nesse sentido. Porque ele separou agora a tribo de Levi para viver em prol do Senhor. Olha que bênção. Uma tribo aí separada ao Senhor, uma tribo que vivia só para os sacerdotes. Ele separou essa tribo, ele fez um censo da própria tribo, ele numerou ali a própria tribo de Levi de maneira diferente do que as outras tribos foram, porque a tribo de Levi, ela também não ia mais servir como um exército de guerra. Ela vivia somente para adoração, para os serviços do templo. Era uma tribo ali separada ao Senhor inteiramente, full time. Tá bom? Então, Números 4, aqui nós vamos continuar falando a respeito dessas tribos. Os versículos 1 e 2, o livro de Números, por exemplo, ele transcorre de uma maneira ordenada e planejada, seguindo o padrão de pensamento hebreu, tá? Que vai do geral ao específico, do inteiro às partes. Então, ele vai aqui trazendo um princípio de divisão. Primeiro ele fala do macro e depois ele vem para o micro. Tá? A numeração das tribos no capítulo 1 segue a ordem dos acampamentos do capítulo 2. Tá? A explicação geral dos deveres sacerdotais e das famílias levíticas e a questão do resgate dos primogênitos são os temas gerais do capítulo 3. Agora, no capítulo 4, por exemplo, que nós vamos ver aqui, são especificadas as funções das tribos levíticas. Tá? Nós vimos as divisões, nós vimos ali como eles funcionavam, quantos eles eram. Agora nós vamos começar a ver as funções de cada tribo. O fato de Coate ter precedido de Gerson, que era provavelmente o irmão mais velho, tá? Essa ordem aqui, ela está lá em Números capítulo 3, no versículo 17, ela mostrava também uma das marcas recorrentes da soberania do Senhor, da soberania de Deus, elevar os irmãos mais novos sobre os mais velhos. Nós vimos esse princípio se repetindo milhares de vezes, muitas e muitas vezes, tá? Muitas e muitas vezes foram repetidos esses princípios do irmão mais novo se sobressaindo do mais velho. Então nós vimos aqui Abel e Caim, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, José e seus irmãos. Nós vamos ver isso acontecendo lá com Davi e seus irmãos, entre outros, tá? Entre outros. Esse princípio aqui, ele se estabelece e muito no padrão bíblico, tá? O censo retardado aqui, retratado, me desculpe, nesse capítulo foi diferente daquele que lá no capítulo 3 aconteceu. O censo aqui, o recenseamento enumera aqueles que com idades entre 30 e 50 anos, as pessoas que tinham capacidade de servir a Deus cuidando das coisas santas do tabernáculo, tá? Então há um censo diferente, há um censo com outros conceitos, de princípios diferentes, tá? Então ele vai falando aqui a respeito de como eles vão viver. Eles citam aqui a tenda do encontro. No versículo 13 ele fala desse recenseamento aqui dos homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro.
Versículo 6 ele vai dizer, o versículo 5: quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor, e com ele o cobrirão a arca da aliança. Depois cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ele e colocarão as varas no lugar. Versículo 7 até o versículo 13, as cores aqui que eles vão citar, incluindo o azul, o vermelho, o roxo, em algumas versões vai falar ali do púrpura, tiveram importantes papéis na adoração israelita. Então olha o que ele diz aqui: sobre a mesa da presença estenderão um pano azul, colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas, as bacias, as ofertas derramadas, os pães da presença para que devem sempre estar sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro, usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de amparo, e seus apagadores e todos os seus jarros necessários para alimentá-la com óleo. Então embrulharão todos os utensílios numa cobertura de couro e colocarão um suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro. Colocarão as suas varas no lugar. Apanharão também todos os utensílios usados na ministração do santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir os colocarão no suporte para carregar. Tirarão cinzas do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Então essas cores aqui, elas faziam uma simbologia interessante e traziam fatos importantes para a adoração no templo. Tá? Os versículos 14 e 15, a forma de transportar coisas sagradas do tabernáculo consistia em carregá-las a pé, ou seja, segurando pelas barras que todos os objetos tinham. Tá? Eles foram feitos exatamente dessa maneira porque eles deveriam ser um apoio para que pudessem se mover e carregar as coisas do templo. Tá? A triste história de Uzá, por exemplo, que tentou tocar na arca de Deus quando ela estava sendo carregada em um carro de boi, a história dele está lá em 2 Samuel, capítulo 6, ela é uma clara lembrança da importância da obediência total aos mandamentos e às leis de Deus. Tá? Deus, quando pede para que seja construída a arca e todos os utensílios do templo, ele pede para que façam argolas, tá? E que aí tinha uma vara ali que eles usavam para carregar esses utensílios nos ombros, tá? No transporte do templo. Vale lembrar que eles estão ainda no meio do deserto, eles estão em transição, eles estão em direção à terra de Canaã. Então, obviamente que esse tabernáculo vai sair e vai ser estabelecido em um outro lugar onde eles forem continuar peregrinando. E agora, esse triste fato de Uzá lembra aqui o quanto nós devemos ter os princípios estabelecidos para cumprir as ordens que o Senhor tem para cada um de nós. Tá? Então, os versículos 16 ao 20 vai falar aqui que os sacerdotes, a exemplo de Eleazar, eles exerciam funções que só podiam ser executadas por eles. Qualquer outra pessoa que tentasse fazer essas funções, ela seria morta. Tá? Isso aqui é um presente maravilhoso e também um aviso, uma responsabilidade muito grande para esses sacerdotes. Tá? Por um lado, Deus misericordiamente, por um outro lado, Deus ele de maneira misericordialmente, ele permitia que os sacerdotes se aproximassem dele e o servissem. Tá? Agora, por outro lado, se os sacerdotes também fossem infiéis, ninguém poderia servir de substituto para eles. Tá? Não teria substituições para os sacerdotes. Então, se eles vivessem ali de maneira pecaminosa, se eles fossem infiéis à palavra e às ordens do Senhor, eles não teriam substituto. E vale lembrar que lá no livro de Levítico, nós estudamos muito a respeito disso, quando eles passavam, eles se tornavam impuros, eles tinham que passar pelo rito de purificação. Então, provavelmente ali eles ficariam por um período ali afastados do serviço ministerial e automaticamente o povo não teria sacerdotes que os servissem nesse intermédio de Deus e o homem. Tá? Então o prejuízo aqui era enorme, os sacerdotes eles tinham que viver integralmente retos ao Senhor, diferente de uma estrutura mais atual,
onde se, por exemplo, um líder religioso sofre por algum motivo, ou um acidente, ou até mesmo se afasta por uma crise, por alguma situação, por algum pecado, algo do tipo, as estruturas não param por isso. Existem pessoas levantadas ali para o sacerdócio também, que automaticamente o substituem e a obra de Deus continua. Mas nesse caso aqui, nessa época, não havia esse princípio de substituição. Então, se acontecesse algo dessa magnitude, infelizmente, o povo ficaria à mercê desses sacerdotes pecadores que se ausentaria das tarefas. Nos versículos 21 a 28, eles vão dizer, usando aqui uma maneira de expressar parecida com a utilizada nas descrições das responsabilidades coatitas, os versículos 4 ao 15, os gersonitas eles receberam seus deveres de formas mais detalhadas do que é encontrado em Números capítulo 3, do 21 ao 26, por exemplo. Tá? Então eles eram os responsáveis pelas cortinas, por várias partes dos sistemas de adoração no tabernáculo. Então permitia-se que esses homens eles tocassem nas coisas sagradas com as quais eles lidavam, mas não poderiam ser descuidados do seu trabalho. Tá? Eles poderiam tocar as coisas sagradas ali que eles cuidavam. Eles tinham que ter um princípio e um cuidado extremo com isso. Tá? Itamar, o outro filho de Arão, ele foi nomeado o líder desse povo, porque talvez ali, até mesmo por já ter perdido os seus irmãos, pela displicência espiritual deles de se apresentarem ao Senhor apresentando um fogo estranho, então talvez ele já tivesse ali os princípios de uma maneira mais clara estabelecida, talvez ele já tivesse um entendimento ali de como que Deus agiria em caso dele der mancada aí nesses serviços, tá? Os versículos 29 ao 33 vai falar dos meraritas e as responsabilidades deles. Tá? As tarefas de Merari mencionadas em Números capítulo 3, os versículos 33 a 37, elas são reiteradas aqui. Os meraritas cuidavam das armações, do travessão, colunas e das bases do tabernáculo, ou seja, da estrutura física para que esse tabernáculo fosse erguido, fosse colocado de pé. Não havia trabalho relativo ao cuidado e à manutenção do santuário que não fosse importante. Todos os trabalhos eram importantes. Tá? Hoje nós temos que trazer esse conceito até para as nossas vidas, porque não há um ministério que seja mais importante para a construção de um culto, de um templo. Tá? Todos são importantes, todos são extremamente importantes. Não há um ministério que seja mais especial que o outro. Há um corpo que se complementa. Tá? A palavra de Deus ela nos mostra que Jesus Cristo aqui, o apóstolo Paulo nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja e há um corpo que se complementa em dons, cada um fazendo uma parte, cada um com uma atribuição, cada um com um dom específico, e tudo isso se junta, tudo isso se complementa, e nós temos Jesus Cristo como nosso cabeça, nós temos Jesus Cristo como aquele que nos conduz à presença do Pai. Então, aqui ele traz esse princípio de que não havia um trabalho específico, não havia um cuidado ou qualquer função que fosse melhor do que a outra. As tarefas de Merari, mencionadas do capítulo 33, aqui no versículo 3, no capítulo 3, desculpa, do 33 ao 37, elas são reiteradas aqui nesse princípio. Tá? Então, cada merarita recebia a designação dos itens que deveria carregar. Itamar, por exemplo, ele ficou com a responsabilidade de supervisionar o trabalho de Merari, assim como de Gerson. E aí nós vamos terminar esse capítulo 4 entendendo esses princípios. Tá? Ele vai falar do recenseamento dos levitas, que era uma coisa que nós já falamos também. Ele termina o capítulo 4 no versículo 49 dizendo: conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. E assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então eles cumpriram o propósito deles, eles estão sendo obedientes, eles estão aqui honrando o Senhor
nos seus princípios e em tudo mais na sua vida. O capítulo 5, que nós vamos entrar agora, ele vai falar a respeito da pureza e de restrições, restituições. Ele também vai falar de um episódio muito interessante e muito pesado e muito polêmico, que é o teste do adultério. Tá? Os versículos de 1 ao 5, de 1 ao 4, desculpa, ele vai falar a respeito da pureza do acampamento. Os temas principais desse trecho bíblico aqui, eles são a manutenção da pureza no acampamento, as preparações para a triunfal entrada dos israelitas na terra de Canaã. Em Números capítulo 10, versículo 11, eles começam a marcha no prazo previsto, eles começam a marcha em direção a Canaã, em direção à terra da promessa deles. O versículo 1 ao 4, ele traz aqui o entendimento para que não contaminem os seus arraiais. A principal preocupação aqui de Deus era a pureza do coração de um indivíduo. Tá? Era a pureza do coração de cada um dos seus filhos. E não apenas a pureza ou os problemas de pele ou as doenças que fossem aparecer ali na vida dele. Tá? Os sinais evidentes de doença, aqui deterioração, era o ensejo para executar as regras de pureza no acampamento. O contato com o cadáver estava incluso por causa do visível processo de decomposição. Nós vamos ver isso aqui em Números capítulo 6, versículo 6. Aqui, a principal questão, entretanto, tá? A principal questão nessas restrições não era nem a doença, tá? Era o fato da presença de Deus estar no acampamento. Então eles precisavam se purificar. A presença de Deus estava ali presente, eles tinham que viver de maneira pura, tá? Eles tinham que viver de maneira íntegra, reta, sem pecados, sem que fossem contaminados por alguma coisa. Ele sendo santo, as pessoas tinham de manter a sua pureza, a sua santidade em respeito à santidade divina também. Jesus ele teve contato direto com todos aqueles que estavam excluídos do convívio social. E aí nós traçamos um paralelo aqui. Que Jesus ele teve contato com todas essas pessoas impuras. Por exemplo, ele trouxe de volta à comunidade aqueles que sofriam com a lepra. Jesus ele curou 10 leprosos. Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 5, fala a respeito dessa cura que Jesus fez. Tá? Ele curou hemorragias também. Lucas capítulo 8 fala desse texto. Ele chegou a tocar Jesus ele chegou a tocar no morto e ressuscitá-lo. Olha o exemplo de Lázaro. Em cada um desses casos havia o perigo do próprio Jesus se tornar impuro diante da lei, diante do povo, diante do entendimento que as leis traziam. Cerimonialmente, obviamente, tá? Ele viver impuro disso daí, impuro. Mas, por seu toque ser curador, o impuro foi purificado, o enfermo foi curado, o morto foi ressuscitado. Esses eram os sinais claros do cumprimento do seu ministério profético. Esses eram os sinais claros do poder profético que estava sobre a vida de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Algo muito poderoso nas palavras e nas declarações de Jesus. Aí os versículos 5 ao 10, vai falar de restituição por danos e prejuízos. Esse trecho aqui, ele vai falar dos sinais físicos da impureza. Tá? Aqueles que não são menos severos, mas piores também de detectar-se. Manter o acampamento puro e santo, nenhuma pessoa ela poderia maltratar a outra, nenhuma pessoa poderia destratar a outra. Então, eles tinham que viver de maneira reta, o coração puro, um coração que tivesse ali realmente pronto para adorar, pronto para sacrificar a si mesmo. Agora, os versículos 7 ao 10 vai nos ensinar algumas coisas interessantes. Tá? Confessará o pecado que fez e então restituirá pela sua culpa. Como em Levítico capítulo 6, os versículos 1 ao 7, essa expressão aqui, ela mostra que não era suficiente a mera confissão de uma atitude errada. Exigia uma transformação, um sacrifício, algo radical para que realmente essa pessoa pudesse ser perdoada do pecado. Tá? O indivíduo ele tinha que fazer a restituição por completo e acrescentar 1/5 ao valor do dano. Essas regras elas enfatizam
a responsabilidade imposta por Deus aqui. Ao deixar que as pessoas cuidassem de uma das outras, Deus estava dando um grande poder de responsabilidade para aquele povo. Então, se aquele que foi prejudicado, ele não estivesse mais vivo e também não estivesse nenhum resgatador, estou falando aqui de um parente, que como a própria versão da NVI diz, um parente, para receber por ele, então o débito ele deveria ser pago ao sacerdote, para que houvesse a restituição. O que ele não podia fazer é deixar as coisas simplesmente acontecerem, então já que eu não tenho ninguém para restituir, o parente não tem ninguém, vou deixar por assim mesmo. Tá? Isso era horrível, não podia acontecer de maneira alguma. Ele tinha que, principalmente, ele tinha que ter esse princípio de restituição daquilo que ele errou. A palavra resgatador é uma tradução hebraica que geralmente faz a alusão, que ilustra guardião dos direitos da família. Então, por isso é importante que viesse ali um parente, alguém próximo, para trazer essa restituição sobre essas questões aqui. Tá? O versículo 11, então, nós vamos entrar talvez em uma das partes mais interessantes desse capítulo de hoje. Desse estudo de hoje. Nós vamos falar, o texto fala aqui, o teste da mulher suspeita de adultério. Então nós vamos a um caso aqui polêmico. Nós passamos aí o livro de Levítico inteiro vendo instruções acerca aí de princípios que o Senhor traz para o povo, sobre moralidade, sobre como viver em sociedade, sobre regras, leis, justiça, enfim, um monte de coisas. E nós estamos vendo aqui novos princípios, novos modelos aqui aparecendo e Deus tratando com cada um deles. Tá? Vale lembrar que Deus, desde o começo, lá de Êxodo, quando o sogro de Moisés o visita, ele começa a instruir Moisés, ele dá uma dica a Moisés, um conselho, para que Moisés divida o povo, levante líderes para que venham ajudá-lo a conduzir esse povo. Nós estamos falando de milhares, de um povo muito numeroso, de um povo, sabe, imensamente grande, que não daria para Moisés e Arão conduzir e julgar todas as causas desse povo. Então Moisés estabeleceu lideranças, capacitou, ele está sempre tratando, e por isso nós falamos tantas e tantas leis, por isso nós vimos muitas repetições aqui, porque ele está ensinando esse povo a conduzir e liderar. Então ele está trazendo ali, ele tem que trazer à memória desse povo as leis do Senhor e como o Senhor ordena que cada coisa seja tratada. Agora, nós vamos entrar nesse caso aqui do teste da mulher suspeita de adultério. A infidelidade era talvez uma das coisas mais abomináveis aqui que aconteciam. Nós vimos aqui o quanto Deus ele preza pela santidade e principalmente o quanto Deus também desprezava as práticas imorais. Porque essas práticas de imoralidade, todas elas aconteciam e eram veneradas nos povos inimigos do Senhor. Por exemplo, nos povos cananeus e em outros povos que tinham essa cultura. Povos que adoravam a outros deuses e que achavam normal esse tipo de coisa. Tá? Então, dois fatores aqui, eles devem ser levados em consideração sobre nesse texto aqui sobre essa mulher. Tá? Primeiro, a esposa ela era considerada posse do seu marido. Então, assim, a sua infidelidade ela era uma ofensa contra o homem. A palavra hebraica para marido ela é separada em Baal, que quer dizer diz o Senhor, que quer dizer o Senhor. Tá? A palavra paternidade ela é mais difícil de determinar do que maternidade. Consequentemente, havia aqui uma grande cobrança, uma grande obrigação de que a mulher deveria ser fiel ao seu marido, a fim de que a linhagem deles pudessem ser mantidas. Nós vimos alguns casos nessa época aqui, no próprio livro de Gênesis também, de que alguns homens eles tinham aqui mais de uma esposa, eles casavam com mais de uma esposa. Essa cultura no Ocidente, no Oriente, no Oriente, ela foi estabelecida em alguns países e algumas outras religiões que eles praticam por lá, acreditam por lá, eles permanecem com esses conceitos, tá? de casarem com mais de uma mulher e tudo mais. Esse texto aqui, ele pode ser encarado como um julgamento excepcional
e severo sobre a esposa infiel. Entretanto, há um entendimento de que essa lei melhorava a áspera realidade, tá? A dificuldade da realidade para uma mulher naquele tempo. O divórcio ele poderia ser requerido por um homem, por exemplo, no mundo antigo, simplesmente pela mera suspeita de infidelidade da sua esposa. Sem os limites impostos por regras como esta, então havia uma possibilidade de a mulher até mesmo ser executada pelo marido, por um marido ciumento, por um marido louco aí da vida, apenas por causa da desconfiança de uma traição. A partir do momento em que o homem ele obedecia à lei, concretizava-se uma oportunidade para que a esposa provasse a sua inocência e não precisasse encarar um marido desses maridos loucos aí. Que infelizmente nós vemos muito acontecendo hoje, tá? Nós não estamos falando aí de uma percepção machista, muito pelo contrário, nós estamos vendo padrões bíblicos, padrões para aquele povo, padrões de separação do que os outros povos a qual Deus abominava viviam. Muita promiscuidade, muita traição, muita falta de compromisso. Então, isso reverberava aqui no povo. Os versículos 12 ao 15, os versículos 2 ao 15, ele traz um conceito aqui para determinar a impureza em relações conjugais. Quando essa aqui não está detectada no instante em que aconteceu o ato de infidelidade, era mais difícil do que notar as doenças na pele, consistia em algo muito parecido, havia um julgamento, havia ali uma questão toda para que pudessem analisar o que está acontecendo. Deus estava no acampamento, é o que diz aqui no versículo 3. Deus está no acampamento, então assim a questão ela deveria ser resolvida pelo sacerdote na presença do Senhor. Os versículos 16 ao 18 diz assim: o sacerdote trará a mulher e colocará perante o Senhor, então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz a maldição. A água amarga que traz a maldição. Essa expressão aqui ela não faz alusão a nenhuma poção mágica, não havia nenhum ingrediente secreto nessa água. O acréscimo de terra no chão, da terra do chão do tabernáculo a essa água sagrada, contida aqui no recipiente, e o registro das maldições em um documento, como diz ali vai dizer aqui no versículo 23, elas consistiam em sinais de uma realidade espiritual. Sinais de uma realidade espiritual, de tudo que estava envolvendo aquilo que estava acontecendo. A água santa e o pó do lugar sagrado simbolizavam que Deus era aquele que determinava a inocência ou a culpa da mulher que estava perante o Senhor. Só o Senhor é que traria realmente a sentença de alguém ser culpado ou inocente. Vale dizer que esse julgamento aqui não está sendo algo específico, porque provavelmente esse julgamento aqui não acontece por alguém que foi pego em adultério. Nós estamos falando de uma hipótese, um julgamento a palavra de um contra do outro. Por isso foi a julgamento, porque se tivesse sido realmente pego, provavelmente já iria direto para as sentenças de morte, de apedrejamento, que nós lemos lá em Levítico. Então, nós estamos estabelecendo aqui um julgamento onde o Senhor está presente no acampamento, onde o próprio Senhor vai dar o veredito. É o que ele diz no versículo 19. Então o sacerdote fará a mulher jurar e dirá-lhe: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz a maldição não lhe faça mal. Mas, se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição, e que o Senhor faça de você um objeto de maldição e desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição em seu corpo inche sua barriga e impeça de ter filhos, e então a mulher dirá: amém, que assim seja. Descair sobre sua coxa e inchar o seu ventre é um conceito interessante aqui que eu quero trazer alguns pontos específicos.
Essa expressão aqui, ela fala simbolicamente do aborto de uma criança extraconjugal, de uma criança ali surgindo de um relacionamento frutífero, fruto de adultério. Caso a mulher então estivesse grávida, ela, da consequência dessa atitude, tá? Desse adultério que nós vimos aqui, no mundo bíblico, trazendo para a história bíblica, para o contexto bíblico, para a revelação bíblica aqui, considerava então sob maldição a esposa que não conseguisse gerar um filho. Vocês lembram disso? Então quando ele diz aqui que você vai beber isso aqui, e através da reação que isso aqui causar no seu corpo, nós vamos ver se você é culpada ou inocente. Porque se ela fosse culpada, no entendimento deles aqui, ela iria perder esse filho, ela ia abortar esse filho, como um sinal de que ela realmente cometeu adultério. Agora, se ela não fosse culpada disso aqui, se ela não fosse culpada dessa atitude, de tudo que aconteceu, se ela fosse realmente inocente, ela não faria, essa bebida, essa mistura que deram para ela beber, não a faria mal. Então essa aqui era a forma, tá? Era o teste, como foi descrito no texto, mas era essa forma aqui do julgamento. Era dessa forma que eles faziam. Eles julgavam a situação dessa forma. Tá? A palavra amém, que diz no versículo 22, vem do termo hebraico como uma explicação. Ela tem o sentido que nós falamos hoje, assim, de assim seja, ou seja, de uma concordância. Esse versículo aqui, o vocabulário, indica a total concordância da mulher adúltera aos termos do ritual de maldição, a aceitação de que o julgamento viesse a recair sobre ela. Ungir significava cobrir ou aplicar azeite sobre uma pessoa ou sobre uma coisa. Esse ritual indicava aqui que o indivíduo ou que o objeto ele foi separado para servir a Deus em propósitos específicos, em propósitos especiais. Durante o êxodo do povo, muitas coisas sagradas foram ungidas, incluindo o próprio tabernáculo. Em Números 7, capítulo 1, nós vamos ver aqui nos próximos estudos, nós vamos ver que o azeite sagrado ele era feito de uma extraordinária e cara combinação de óleos e especiarias. Nós vimos isso aqui lá na concepção, nos livros anteriores, no livro de Levítico, no livro de Êxodo. Então eram especiarias, o Senhor trouxe ali, em muitos casos ele dizia ali sobre obra de perfumista, algo especial, algo que não é qualquer pessoa que faz. Esse produto ele era muito peculiar, ele simbolizou a importância da consagração do tabernáculo, da mobília de Deus para ele. Então era muito importante. Agora, os versículos 23 ao 31, nós vamos ver aqui a importância do ritual, demonstrava que a infidelidade conjugal era considerada uma questão extremamente séria em Israel. O povo de Israel que viveu ali no Egito tinha raízes de promiscuidade por ter convivido com aquele povo egípcio, misturado com os cananeus, misturado com outros povos que viviam essa promiscuidade de uma maneira natural, de uma maneira normal. Então Deus tinha essa preocupação, ele tinha que santificar o seu povo, ele tinha que mudar o coração e a mente desse povo, ele tinha que mudar o intelecto deles. Entretanto, aqui a responsabilidade disso tudo, ela era praticamente toda aqui da mulher nesse caso, nesse julgamento. Então, provavelmente por causa do poder que essa aqui possuía de conceber uma criança, legítima. A chance de provar a inocência concedida aqui por essa lei consistia em um meio de limitar acusações injustas a uma esposa que fosse fiel. Se ela houver se contaminado, versículo 27, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento, sua barriga inchará e ela ficará incapaz de ter filhos. Se tornará objeto de maldição entre o seu povo. Se, porém, 28, a mulher não houver se contaminado, estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse, pois, é um ritual quanto ao ciúme, quanto ao crime, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita não se confirmar, o marido está inocente, do contrário a mulher sofrerá as consequências de sua iniquidade. Então, um tema polêmico, muito complicado, mas que mesmo diante de toda essa realidade, dessa realidade aqui que
é um pouco até opressora em relação ao julgamento, um julgamento difícil, mas que permite o Senhor ali na sua bondade, na sua graça, sempre permite que a inocência possa ser provada, tá? Então, se essa mulher aqui que estivesse sofrendo esse caso, ela fosse realmente inocente, ela teria ali no Senhor a possibilidade de ser restituída e de viver a sua vida tranquilamente. Então nós vamos para o último capítulo de hoje, nós vamos falar as regulamentações do voto de Nazireu. O voto de Nazireu. É importante não confundir aqui Nazareno, ou seja, aquele que nasce em Nazaré, assim como Jesus foi chamado, tá? Como Nazareno em Mateus capítulo 2, versículo 23, com Nazireu. Tá? Nazireu é o indivíduo que fazia um voto especial a Deus por um período de devoção extraordinária a Ele. Alguém que se separa, alguém que faz um voto muito específico e que vai viver algo grandioso ali, que vai entregar um sacrifício tremendo ao Senhor. Então, esse voto público, ele se dava por um tempo, por um determinado tempo. Existia um período que esse voto ele era cumprido. Alguns poderiam fazer esse voto pela sua vida toda, outras poderiam fazer por um período específico. Haviam aqui três restrições. A primeira, abstinência total a tudo relacionado com vinho e com as uvas. A proibição de cortar os seus cabelos. A vedação, a aproximação de um cadáver. Essas eram aqui as três condições que um voto de Nazireu contemplava. Pessoas não poderiam beber bebidas alcoólicas fortes ou nada que fosse, tudo que fosse relacionado ao vinho, à uva, essa pessoa não poderia beber. A proibição de cortar o cabelo e a vedação de se aproximar de um cadáver. Ele não poderia se aproximar de um cadáver em maneira nenhuma, seja de um animal, seja dos seus próprios pais, qualquer cadáver ele não poderia se aproximar. Ao fazer tudo isso, então, o Nazireu, ele se separava, ele se consagrava ao Senhor. Depois do voto cumprido, o Nazireu poderia voltar a viver a sua vida normal. Então, depois que aquele voto, que aquele período ali que ele fez o voto de Nazireu perante o Senhor fosse cumprido, ele poderia voltar, então, a viver a sua vida tranquilamente. Olha o que diz os versículos 3 e 4. Terá então que se abster do vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uva, nem passas, porque enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Nem vinho forte, nem vinho, nem bebida forte. O termo hebraico aqui traduzido como bebida, nessa expressão aqui, é hoje entendido como bebida forte, bebida fermentada, bebida alcoólica ou vinho. Tá? O vinho aqui ele é feito com a fermentação da uva. Os nazireus, durante o período do voto, eles se abstinham-se do consumo de bebidas fermentadas, como um símbolo da sua devoção especial a Deus. A ordem de abster-se do consumo de vinho e de bebidas fortes, por exemplo, fazia parte da ação voluntária para o cumprimento desse voto especial que eles faziam com o Senhor, e não de um julgamento, tá? E não de um julgamento acerca da natureza do próprio vinho em si. Então isso aqui é muito interessante, isso fazia parte do propósito deles com Deus, e não de um julgamento terceiro. Os versículos 5 e 6, eles vão falar aqui, não passará navalha. Olha o que ele diz: durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Então, não passará navalha. Depois de um certo tempo, o nazireu, ele normalmente ostentava ali um cabelo gigantesco, um cabelo extremamente comprido, o que simbolizava, de maneira externa, o seu voto especial em devoção ao Senhor. É mais difícil, por exemplo, compreender essa regra do nazireu quando se aplicava a uma mulher que fazia esse voto, porque normalmente as mulheres ali já tinham
grandes cabelos, já deixavam seus cabelos muito longos. Talvez um dos detalhes aqui fossem não cuidar dos cabelos, porque as mulheres passavam muito tempo penteando ali, cuidando dos seus cabelos e tal. Talvez a mulher que fizesse o voto de Nazireu, ela provavelmente não cuidasse desse cabelo, mas porque ela já manteria o cabelo muito longo, tá? Então, além de não cortar o cabelo, não cuidasse dele para assinalar ali o seu voto especial em devoção com Deus. Versículo 7. Ele cita aqui a proibição a respeito do contato com o cadáver, ela é veemente enfatizada aqui nesse versículo, mesmo que ocorresse a morte inesperada de um pai, de uma mãe, de uma irmã, ou seja, aqueles parentes que são próximos, que a gente viu, estudou bastante eles no livro de Levítico, quando falava ali desses parentes próximos em alguns casos, quebrava-se, trazia essa exceção de ter o contato. Aqui o Senhor ele diz aqui que não há de maneira alguma como ele ter esse tipo de contato. Nos versículos 8 e 9, o conceito da proibição do contato com o defunto aqui era tão importante que a lei previu também o inesperado contato com o corpo daquele que morreu subitamente e providenciou uma penalidade para essa situação. Nesse caso aqui, o cabelo do nazireu ele devia ser raspado em uma oferta apresentada, assim as provisões do voto elas continuariam com o acréscimo do tempo indevido ali por causa do tempo perdido, tá? Então ele raspava nesse caso aqui, olha o que diz aqui os versículos 8 e 9. Versículo 8, número 6, versículo 8, versículo 9. Durante o período da sua separação estará consagrado ao Senhor. E se alguém, versículo 9, morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, terá ele que raspar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. E o sacerdote oferecerá uma oferta pelo pecado, outra pelo holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Então ele vai retomar o propósito, ele vai refazer. O versículo 10 aqui ao 13 que nós lemos aqui. É um voto tão sério quanto o voto do nazireado exigia que fizesse não só um processo de sua iniciação, mas também um ritual solene para o término dele. O foco não era o cabelo, tá? O foco aqui não era o cabelo, não é esse o propósito. O foco aqui, o símbolo visível, o cabelo ele acaba sendo aqui o símbolo visível no voto temporário. As pessoas reconheciam que alguém estava fazendo um voto de nazireu pelo cabelo. Obviamente por isso, porque é uma pessoa que não cortava nunca o seu cabelo, fazia diferença. Mas era um propósito muito maior, um propósito espiritual. Então, além dessa apresentação do sacrifício aqui que é exigido, dos versículos 14 aqui ao 17, o homem ou a mulher que completavam o voto, eles deveriam raspar a cabeça e queimar o cabelo junto com a oferta de paz. É o que diz o versículo 18. Então aqui nos 14 ao 21 vai trazer um resumo dessa passagem. Não apenas acresce detalhes, mas também serve para solenizar a natureza do voto do nazireu. Não há nenhuma indicação no Novo Testamento, por exemplo, de que Jesus tivesse feito esse voto. Algumas pessoas citam isso não é biblicamente aqui, não tem nada biblicamente nisso. Entretanto, é possível que João Batista, que presumivelmente aqui, de uma maneira presumida, ele praticou abstinência, ele fosse um nazireu desde o nascimento. Alguém que viveu esse propósito separado pro Senhor. Talvez ali por viver no deserto, por ter aquela situação toda, provavelmente João Batista aqui entre nessa categoria de pessoas que se separaram, fizeram um voto aí para viver de maneira específica o propósito com Deus. Ele diz no versículo 22, ele começa a falar aqui então do 22 ao 27, a respeito da bênção sacerdotal. 22 e 23 vai dizer, o Senhor disse a Moisés, digarão os seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Vocês serão abençoados. Deus começa a falar de uma bênção. Ele sucede o trecho bíblico aqui, que descreve a consagração especial da vida do homem ou da mulher, que fazia o voto de nazireu. Então, assim que termina de falar a respeito desse voto, Deus começa a falar sobre a bênção. A bênção de Deus sobre as pessoas ela não era concedida por causa dos extraordinários atos e devoções que elas tinham.
tá? Em vez disso, Deus livremente abençoava seu povo como um símbolo de sua notável graça, de sua notável misericórdia. Deus é um Deus que não depende do que eu faço, não depende do que você faz, para derramar a sua bênção. Ele por si só, a natureza dele, Deus jamais vai contra a sua própria natureza. E a natureza de Deus é uma natureza de graça, uma natureza de misericórdia. Automaticamente ele nos abençoa. Deus é um Deus que nos abençoa muito, porque essa é a natureza dele. Versículo 24 diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça, o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. A palavra abençoe é o termo operante nesse versículo, é o termo que faz a diferença aqui. É uma palavra geral que indica o desejo divino de levar o bem e a importância ao seu povo, de fazer com que vidas fossem cheias de sentido, que o seu relacionamento com ele se tornasse extraordinário. A bênção faz algo poderoso sobre nós. Aqueles que provavelmente pensam que a intenção de Deus no Antigo Testamento era fazer com que a vida das pessoas fosse uma vida difícil, uma vida ali que apenas no Novo Testamento Deus mostraria a sua graça, está completamente equivocado. Esse entendimento aqui mostra que Deus está abençoando o povo em todo o tempo. Em todo o tempo. Talvez porque pessoas não aceitam ser confrontadas, porque pessoas não querem abrir mão de uma vida que desagrada a Deus, mas ao mesmo tempo também querem ser abençoadas. Aí precisa existir aqui um princípio diferente. Deus está trazendo um conceito específico para que as pessoas possam ser abençoadas, mas que elas precisam primeiro viver uma vida reta. Versículo 25... o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça, te conceda paz. A ideia aqui, ela faz lembrar de quando Moisés, por exemplo, esteve ali no Monte Sinai e viu a glória de Deus. Ele voltou com o rosto brilhando, resplandecendo a glória de Deus. E é assim que Deus quer que nós venhamos a andar, assim que Deus quer que nós venhamos a viver, resplandecendo a sua glória, sabe? Ao sair de um encontro pessoal, um encontro marcante com Deus, Deus ele quer que a gente viva esse princípio, Deus quer que a gente viva esse propósito. O povo, como um todo, sentiria a gloriosa presença de Deus em suas vidas. A expressão sobre ti, levante o seu rosto, passa a ideia aqui da alegria, do prazer de Deus nessas pessoas. Quando uma pessoa participava, por exemplo, de uma audiência na antiga corte ali do Oriente Médio, o monarca, seja o poderoso ali, o rei, o líder do povo, ele sequer olhava na direção do indivíduo que estava sendo julgado. Ou até melhor, assim, o líder, ele poderia fitar ali, ele poderia olhar o julgado ali por um determinado momento, mas sempre com uma expressão de ira, de desprezo. Então, imagina que agradável, que prazeroso que seria, né, se o superior ele olhasse com satisfação para aquele que se aproximasse do seu trono, para aquele que se achegasse a ele. Então, assim, era uma coisa maravilhosa poder contrastar ali essa ideia do rei, do líder de um povo naquele tempo com o Senhor. Porque o Senhor ele sorria, ninguém mais, nós estamos falando de ninguém mais do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é acima de tudo e de todos. Ele sorria, ele se alegrava e ainda por cima, além dessa bênção, além de tudo isso, ele concedia paz. Então, que nós possamos resplandecer essa glória de Deus, que a glória de Deus venha resplandecer sobre a tua vida, sobre a minha vida, através do que nós temos gerado aqui nos estudos da palavra. Que você possa caminhar de maneira reta, que você possa entender que Deus, desde o princípio, Ele está abençoando o povo, Ele só precisa que nós venhamos a viver de uma maneira correta. Então, nós precisamos nos consertar, nós precisamos realinhar os propósitos para a nossa vida e receber essa bênção de Deus. Mais um dia se encerrando, mais um vídeo aí. Glória a Deus por cada palavra que o Senhor tem liberado aqui, quanto conteúdo, quanta coisa o Senhor tem para nos ensinar. Nós poderíamos ficar aí muito tempo, mas sabemos que não é possível. Então, Deus abençoe a sua vida. Amanhã vai ter mais vídeos aqui.
Não deixe de estudar a palavra, compartilhe esses vídeos aí com seus amigos, com o pessoal da tua igreja, estimula o pessoal da sua igreja, esses amigos, sua família, a ter esse tempo de estudo na palavra. Isso aqui eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. Eu tenho certeza que através desses estudos, Deus vai liberar coisas poderosas através para a sua vida, para a sua casa, para os seus relacionamentos, enfim. Deus é um Deus de propósitos, Ele é vivo, Ele é real e a palavra dele não muda. Então, Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais vídeos. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.